RVTV apresenta Programa Liderança Agro, com Alfredo Scaff. Programa Liderança Agro tem o prazer de entrevistar hoje o embaixador Rubens Barbosa, uma pessoa extremamente importante no cenário político e empresarial no Brasil. Foi embaixador em Londres e em Nova York e hoje preside a Abitrigo, Associação Brasileira do Trigo. Dr. Rubens, muito obrigado por ter concedido a entrevista para nós. A primeira pergunta que eu gostaria, um assunto que está muito enfático no momento hoje, é essa tensão Estados Unidos-China, que na verdade, na minha opinião, se o senhor permite, estão arrecadando muitos impostos com essa taxação. Isso, como é que os bons efeitos positivos e negativos para o Brasil no médio e longo prazo? Como é que o senhor analisa isso? Olha, essa escalada verbal entre a China e os Estados Unidos e agora medidas concretas, os Estados Unidos tomou medidas restritivas que estão afetando quase 250 bilhões de dólares de produtos chineses. E os chineses tomaram medidas restritivas também que afetam mais de 115 bilhões de dólares de produtos americanos. Esse choque comercial, eu acho que é o primeiro estágio, a primeira etapa de uma confrontação que vai crescer entre os Estados Unidos e a China. Nessa área comercial, o Brasil, no início, está se beneficiando. Aumentaram alguns produtos que são exportados para a China por causa dessa rivalidade. E pode até efeito imediato. Pode ter até um efeito maior se a China deixar de comprar soja, por exemplo, nos Estados Unidos. Agora, no médio e longo prazo, essa confrontação é negativa para todo mundo. Todos os países vão perder, porque a economia global vai desacelerar, o comércio já está caindo, há uma ameaça concreta ao funcionamento da OMC, da Organização Mundial do Comércio, ao órgão de solução de controvérsia. Então, a médio prazo, longo prazo, essa confrontação comercial é negativa para o mundo, inclusive para o Brasil. Mas no curto prazo a gente pode se beneficiar aqui e ali de alguma coisa. Sem dúvida. A gente vê também que existe essa polarização, nessas duas forças comerciais, Estados Unidos no Ocidente, a China no Oriente. Mas também eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho desses agrados que a China tem feito. A China tem se beneficiado desse confronto com os Estados Unidos e alguns países, entre aspas, inimigos dos Estados Unidos politicamente, estão sendo trazidos para a China. A China tem ajudado muitos desses países, está trazendo o Sudeste Asiático todo para eles. A questão do Oriente Médio também pode trazer muita força para a China. O senhor não acha que os Estados Unidos, com esse protecionismo da parede para dentro, pode a longo prazo se arrepender desse tipo de atitude? Porque politicamente a China está aberta para conversar com todos e nos parece que os Estados Unidos está fechando as portas. Os Estados Unidos estão numa posição que, se persistir por muito tempo, vai levar ao isolacionismo. Sim. E há uma situação muito negativa em relação aos organismos internacionais e essa política de força bilateral que eles estão querendo impor a todos os países. E há um outro risco também que pode aparecer, que é a ressuscitação de uma guerra fria, não no sentido que houve no passado com a União Soviética, mas em outros termos, o que vai forçar a pressão sobre os países para tomar partido. Exato. Isso não interessa ao Brasil, O Brasil não tem cacife para bancar nenhuma posição de alinhamento, nem com um nem com outro país. Como alguém já disse, em guerra que a gente não pode ganhar, é melhor a gente não entrar. É verdade. Inclusive os países que querem comércio com ambas as partes. Claro, claro. Dr. Rubens, a questão do Brasil 2019 para frente, com relação à mudança da política, é patente o que está sendo feito, o que se deseja que seja feito para o Brasil. Existe um chamamento de que o Brasil agora está na frente de tudo, os interesses do país. O senhor acha que isso também, com relação ao Mercosul e com relação à União Europeia, o Brasil tem que tomar um pouco de cuidado também nessas situações para também não ter posições que o isolem? Olha, o novo governo vai tomar posse 1º de janeiro. O que nós estamos vendo agora são declarações que foram feitas no auge da campanha,
alguns escritos do futuro chanceler, com opiniões novas. Nós vamos ter que nos acostumar com a alternância do poder no Brasil. Quer dizer, nas últimas décadas, o Brasil sempre foi governado por governos de centro-esquerda, de esquerda, de extrema esquerda. Agora nós temos um governo de direita, assumidamente de direita, liberal em termos econômicos e conservador em termos de costumes e com ideias novas. Eles ganharam. O grupo do presidente Bolsonaro, do partido, assumiu uma posição de direita e foi referendado pela população brasileira. 57 milhões de votos. Exato. Então, o que nós temos que pregar em termos republicanos é que a democracia seja exercida plenamente, como foi agora nessa eleição, e que haja respeito entre as partes. Exato. Porque nós estamos vendo começar a aparecer uma espécie de confrontação. Eu acho que isso não é bom para o Brasil. Vamos discutir os temas e vamos colocar na mesa as posições. O que interessa é isso. Os países da Europa têm partidos de direita que estão governando, a Itália, a Hungria, a Polônia, na França tem um movimento forte de direita. Isso tudo é discutido, não é uma questão de choque ou de confrontação. É uma confrontação de ideias, isso sim. Até porque em 16 anos houve confrontação de ideias, quando eles ganharam. Pois é. Não houve nenhum choque, não houve nenhum confrontamento. Houve até aqui, nesses últimos anos, com os 14 anos do PT, exato, quer dizer, houve ênfases na política interna, na política externa, que agora vão mudar de sinal. Sim. A gente só espera que não haja uma radicalização e que o interesse brasileiro, o interesse nacional, seja colocado acima de países, acima de grupos, acima de partidos, porque, como eu aprendi desde que eu entrei para o Itamaraty, os países não têm amigos, têm interesses. Exato. E nós estamos vendo agora a experiência do Macron na França, ele que foi o dirigente europeu, o líder europeu que mais se aproximou do Trump, fez uma aliança com o Trump no começo do governo, hoje está às turras com o presidente americano. É verdade. Porque o Macron está defendendo os interesses da França que não coincidem necessariamente com os interesses dos Estados Unidos. Então, nós temos que tomar cuidado nessa questão dos alinhamentos automáticos. O que importa é que o governo, o futuro governo, defenda o interesse brasileiro. Isso é que interessa. Embaixador, o Brasil tem sido podado na questão dos acordos bilaterais, muito prejudicialmente em virtude do Mercosul. O senhor acha que dá para reverter essa situação e o Mercosul liberar o Brasil? Né? Não precisa sair do Mercosul, mas o Brasil tem necessidade de acordos bilaterais para fortalecer a sua indústria e o comércio. O senhor acha isso válido? Não, eu não acho que foi o Mercosul que deixou de fazer acordos. O que houve foi uma política dos governos do PT contrário aos acordos comerciais. Durante 14 anos do PT, nós assinamos 3 acordos comerciais, com o Egito, com a Autoridade Palestina e com Israel, enquanto o mundo inteiro assinou mais de 250 acordos. Tanto isso foi revertido que já no governo Temer, nós começamos a negociar com a União Europeia mais profundamente, com o Canadá, com Singapura, com a EFTA, com a Coreia, e assinamos um acordo importante com o Chile. Então, em 20 anos de política comercial externa no Brasil, nós assinamos apenas 4 acordos. Muito pouco. É muito pouco. Agora mudou a política e o Mercosul está se abrindo para negociar com todo mundo. Não é o Mercosul que impediu, foi a política dos governos da época que impediram a negociação de acordos comerciais. O Mercosul não é impeditivo de acordos bilaterais? Não, o Mercosul não é impeditivo, depende da política dos governos. Ok. Dr. Rubens, a questão da Abitrigo que o senhor preside agora, como é que o senhor vê a Abitrigo no Brasil, o aumento de produtividade, a questão da tecnologia e também, voltando à China, me parece que a China tem um acordo aí muito suspeito com a Rússia, que tem muita área plantável, né, e eles não têm área fértil. O senhor acha que esse avanço na Rússia de áreas plantáveis pode eventualmente ser um grande competidor do Brasil? Bom, a Abitrigo está se renovando, está ampliando o seu trabalho de representação da indústria moageira aqui no Brasil.
nós estamos com um grande trabalho junto ao governo, tem temas de interesse, temos técnicos que estão sendo discutidos com a Anvisa, com o Ministério da Agricultura, e nós estamos já formulamos durante este ano, uma política nacional do trigo, que já fizemos chegar a todos os candidatos e agora vamos discutir com a equipe de transição do novo governo. Então, eu acho que essa é uma faceta nova da Abitrigo e com relação à expansão da produção agrícola na Rússia, a Rússia está se tornando realmente uma força muito grande agrícola, com um estímulo do próprio governo. Mesmo na área do trigo, pela primeira vez, esse ano a Rússia exportou um carregamento, depois de muitos anos exportou um carregamento de trigo. Então, do ponto de vista do setor industrial que compra o trigo para a moagem, quanto mais competição houver, melhor. Nós não temos nada contra, desde que sejam cumpridos os regulamentos internos brasileiros quanto à saúde pública, os requisitos do Ministério da Agricultura e da Anvisa, desde que cumpridos esses requisitos, quanto mais fornecedor tiver competindo, melhor. Com certeza. Muito obrigado pela sua entrevista, Obrigado, pelo seu tempo. A gente volta a falar mais para frente com o seu sucesso. Muito bem, obrigado. Um grande abraço. Nós entrevistamos o embaixador Rubens Barbosa, que foi embaixador em Washington e em Londres e hoje é presidente da Abitrigo. Com certeza, uma área do agronegócio que precisa de muita expansão e sob a sua presidência o sucesso é garantido. Um grande abraço a todos. RVTV, conectando o agronegócio.